foi quando a comissária de bordo passou ao lado de um monge, que de repente apareceram uma linha de pegadas ensanguentadas atrás dele. O monge, ao ver essa cena, ficou aterrorizado e começou a rezar, pedindo para que essa viagem fosse segura. Mas quando a comissária passou novamente por ele, as pegadas de sangue desapareceram misteriosamente. Ele pensou que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão, mas não sabia que as engrenagens do destino haviam começado a se mover. Quando um passageiro foi ao banheiro lavar o rosto, uma mãozinha preta apareceu e arranhou seu rosto. Nesse momento, um passageiro careca começou a agir como se estivesse possuído, com uma expressão de pavor, e se levantou abruptamente. Quando as comissárias tentaram entender o que estava acontecendo, o rosto do homem careca ficou cheio de veias, e então sua cabeça girou estranhamente. As comissárias ficaram tão assustadas que foram até ele para verificar, mas no instante seguinte, o homem parecia ter se recuperado de repente. No início, os passageiros não prestaram atenção, mas conforme o avião subia mais alto, todos começaram a se sentir mal. Até mesmo as comissárias de bordo caíram de forma estranha. Nesse momento, o piloto foi cegado por mãos negras. Todos os passageiros começaram a usar máscaras de oxigênio devido ao mal-estar. Nesse momento, um carrinho de refeição apareceu misteriosamente no corredor da cabine. Então, uma música de Parabéns a Você começou a tocar de maneira estranha. E quando todos estavam apavorados, a transmissão foi interrompida abruptamente. Um passageiro tentou se aproximar para ver o que estava acontecendo, mas, ao chegar lá, o carrinho estava vazio. De repente, uma menina começou a gritar loucamente, como se estivesse possuída, e dizia que todos ali morreriam. Em seguida, ela voltou instantaneamente ao seu lugar. Todos estavam confusos sobre o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo, o avião começou a mostrar sinais de estar danificado, o que indicava que o perigo real estava prestes a começar. Logo, o oxigênio da cabine se esgotou e a maioria dos passageiros desmaiou. Felizmente, o passageiro chamado Xiao Shuai conseguiu reparar o sistema de oxigênio a tempo, restaurando a consciência dos sobreviventes. Para lidar com o desastre, todos se refugiaram na parte frontal da cabine. Mas quando chegaram lá, a transmissão da cabine começou a emitir sons estranhos e as luzes se apagaram repentinamente. Foi então que a comissária de bordo Xiao Mei revelou algo assustador. Anos antes, quando ela era uma comissária, aconteceu um incidente semelhante. Ela só sobreviveu porque se escondeu na cabine. Quando ela apontou a lanterna para a porta do avião, ela viu algumas mãos ensanguentadas na porta. O avião que eles estavam agora era o mesmo que, anos antes, havia se acidentado. A companhia aérea, para economizar, havia apenas repintado o exterior e colocado o avião de volta em operação. Esse erro levou à morte de muitas pessoas. No momento em que Xiao Mei apontou a lanterna para a porta, mais mãos ensanguentadas apareceram. As pessoas na cabine ficaram tão assustadas que começaram a correr, mas uma menina caiu e pediu ajuda. Ninguém queria ajudar, exceto o corajoso Yuan Mao, que foi até ela. No entanto, a menina se levantou de repente e dançou uma dança estranha, fazendo Yuan Mao, apavorado, pegar um extintor e esmagá-la. Eles perceberam que não podiam ficar mais ali e correram para o porão do avião. Mas esse também estava em estado deplorável, como se não tivesse sido limpo em anos. Mesmo assim, não havia tempo para pensar. Eles se esconderam lá. Enquanto isso, uma mulher percebeu que sua filha havia desaparecido. Um monge, que soubera disso, a acompanhou para procurar pela criança, mas não conseguiram encontrá-la. De repente, um idoso morto ressuscitou e atacou a mulher. O monge tentou ajudar, mas a mulher ficou tão assustada que recitou orações, sem conseguir impedir a aparição de vários espíritos. Finalmente, a mulher se libertou, empurrou um carrinho de comida e empurrou o idoso para fora do avião. Ela pensava que o perigo tinha acabado, mas, ao olhar para o monge, viu que ele havia se transformado em um espírito. Ela, então, o atacou. Pouco depois, outros 2 sobreviventes apareceram, mas eles também pareciam ser espíritos, e ela os matou. O avião começou a tremer violentamente, e um carrinho de refeição deslizou rapidamente para trás, acertando o coração da mulher e a matando. A comissária Xiao Mei, ao ver todos morrendo, revelou a verdade. Ela também havia vivido um incidente semelhante anos antes, mas, por ser egoísta, deixou um colega preso fora da cabine, o que fez dele o único sobrevivente do incidente. Depois de saber disso, os passageiros correram para a cabine do piloto para tentar aterrissar o avião em segurança. Após uma ação coordenada, o avião finalmente chegou ao local de aterrissagem. Porém, quando foram retirados para as ambulâncias, ninguém mais viu Xiao Mei. Ela havia morrido durante a turbulência, ela só podia assistir silenciosamente ao resgate dos outros. No final da história, o fantasma de Mei não deixou o avião,
mas preferiu ficar a bordo para sempre, porque queria reparar seu próprio egoísmo.